O que você faria se gritasse por socorro e tudo o que ouvisse fosse silêncio? E se o único que finalmente escutasse não fosse humano? Antes da gente continuar, se inscreva no canal, porque aqui você encontra as histórias mais perturbadoras e assustadoras do YouTube. E essa história é simplesmente macabra. Seja bem-vindo ao convento de São Lázaro da Misericórdia. Não havia misericórdia naquele lugar. As paredes altas, cobertas de musgo e culpa, escondiam o que os fiéis preferiam não ver. Lá dentro viviam 4 freiras, 22 crianças órfãs e um homem de Deus chamado Padre Maurício, respeitado, querido e podre por dentro. Irmã Cecília chegou ali com o coração ferido e uma fé ainda viva. Ela acreditava que o convento seria um refúgio. Ela acreditava que ali poderia cuidar, ensinar, amar. Mas foi onde conheceu o verdadeiro inferno. Foi numa noite comum, depois da oração das 21 horas. A irmã Cecília fechava a sacristia quando sentiu a presença atrás dela. O cheiro do vinho, o bafo quente na nuca, a mão forte demais sobre o seu ombro. Ela tentou gritar, mas a outra mão cobriu sua boca com força. E foi ali que o corpo dela foi tomado. Não por uma entidade maligna, mas por alguém que usava uma batina. No dia seguinte, com a alma rasgada, ela procurou ajuda. Buscou consolo entre as outras freiras, mulheres que ela considerava irmãs de verdade. Ela contou tudo o que aconteceu. Falou entre lágrimas, com o rosto pálido e a voz trêmula. E ouviu da irmã Efigênia: Cecília, você deve ter se confundido. E nunca diga isso em voz alta, porque pode arruinar tudo. É o Padre Maurício que mantém este convento de pé. E se você continuar com isso, não teremos mais apoio. Isso a atingiu como uma faca no coração. Não bastava ter sido violentada. Agora, ela era tratada como desequilibrada, como uma ameaça à estabilidade do lugar. Ela tentou fazer novas denúncias. Foi levada ao bispo da cidade e foi ignorada. Assim que voltou para o convento, os olhares para ela mudaram. Primeiro tiraram suas tarefas com as crianças. Depois a proibiram de conduzir as orações. Trocaram sua cela por um cômodo isolado no porão. Ela foi praticamente sepultada viva. E nas noites seguintes, o que doía mais não era o que fizeram com seu corpo. Foi o fato de que ninguém mais olhava nos olhos dela. Ela gritava por dentro. E o mundo que se diz sagrado, tapou os ouvidos e fechou os olhos para algo recorrente que não aconteceu apenas com a irmã Cecília, mas com as crianças e outras irmãs também. Na 9ª noite, ela continuava sem comer, sem dormir, ajoelhada diante do altar abandonado. Foi aí que ela sentiu algo diferente. De repente, o ar ficou pesado. O chão ficou tão gelado como um cadáver. E atrás da parede do antigo refeitório, ela ouviu uma voz. Não era uma voz de alucinação. Era uma voz firme, densa, quente, sussurrante. Eu te escuto. Ela congelou. Ajoelhou-se de novo, mas não para rezar. Ela encostou o seu rosto na pedra. E do outro lado, havia algo respirando. Foi você que gritou por ajuda? E ninguém respondeu. Então eu vim. A parede trincou sozinha. Do assoalho se abriu uma fenda pequena, como uma ferida se abrindo devagar. E dentro, uma esfera de carne pulsava, com um olho que a fitava. Olá, eu sou Vermes, o vingador dos abusadores, a voz dos silenciados. Se você me der sua dor, eu darei voz a todos que não foram justiçados e morreram calados. Depois de dias, ela chorou, mas pela primeira vez, não de desespero, e sim de alívio, esperança. Ela não estava mais sozinha. E isso era tudo o que ela queria. E naquele instante, uma nova voz nasceu dentro dela, mas não era dela. Era de uma criança, gritando. Cega pela frustração da ausência de justiça, ela deveria saber que não se entra num pacto com a dor sem carregar suas consequências. Irmã Cecília queria ser ouvida, e agora todas as vozes gritavam dentro dela. Mas a justiça de Vermes não tem limites nem misericórdia.
O convento parecia o mesmo. Por fora, a mesma fachada gótica, os mesmos vitrais empoeirados, as mesmas rotinas fingidas, mas por dentro, tudo apodrecia. O altar exalava cheiro de carne. O corredor da ala das crianças ecoava sussurros que ninguém admitia ouvir. E o olhar de irmã Cecília já não era mais humano. O olho em sua mão, o mesmo que recebeu de Vermes, pulsava a cada novo pensamento de vingança. E agora, ela não precisava mais rezar. Ela apenas ouvia e executava. Padre Maurício foi o primeiro. Na noite seguinte ao sussurro, ela foi até a capela e preparou o vinho da missa com suas próprias mãos. Misturou o sangue de um coelho recém-sacrificado. Mas não era magia. Era um rito, um símbolo, um chamado. Na manhã seguinte, ele celebrou a missa normalmente. Sorriu para os fiéis, ergueu o cálice com pompa e então engasgou. Logo depois, ele caiu ao lado do altar. Convulsionou por 7 minutos. De seus poros, começou a escorrer sangue. De sua boca, brotou uma nova boca, pequena, com dentes de criança. E ela gritava, não com sua voz masculina, mas com vozes infantis, todas ao mesmo tempo. Mentiroso! Mentiroso! Quando ele parou de se mover, o seu corpo ainda tremia sozinho, como se alguém ainda estivesse dentro dele. O convento disse que o padre teve apenas um ataque epiléptico, e o bispo mandou encerrar o assunto. Mas dentro de Cecília, Vermes sorria, se degustando do sofrimento do pecador disfarçado de padre. Naquela noite, Cecília acordou com dor. Muita dor. Sua pele se rasgava em tiras finas, como se algo por baixo estivesse nascendo. Uma segunda pele, viva, pulsante. O olho em sua palma estava aberto, e agora, outro surgia em seu ombro. Cada novo olho era uma lembrança. Cada boca, um grito de dor alheia. Ela chorava, mas as lágrimas não vinham dos olhos. Vinham das bocas que surgiam onde antes havia carne. Irmã Efigênia, a mesma que disse que tudo era invenção da irmã Cecília, começou a ter pesadelos. Sonhava com Cecília parada ao lado de sua cama, com um olho grande e assustador no lugar do rosto. E a boca aberta, dizendo: "Você sabia. Você viu. Você escolheu ficar em silêncio." E na manhã do 6º dia, irmã Efigênia foi encontrada morta. A barriga dela foi costurada com fios de cabelo infantil. Na garganta, tinha pedaços do próprio véu. E na parede, ela viu, mas não ouviu. O convento começou a se calar. As outras freiras adoeceram. As crianças choravam o tempo todo, e o sino da torre tocava sozinho às 13h33 da manhã. Cecília agora andava como uma sombra viva, coberta de véus pretos para esconder os olhos e as bocas que cresciam pelo seu corpo. As mãos estavam deformadas, o pescoço latejando. A voz já não era dela, era das vozes de dentro. Ela tentava rezar, mas a oração saía invertida, como se algo dentro dela invertesse cada palavra sagrada. Foi numa tarde chuvosa. Uma das crianças, Ana, de 7 anos, correu para abraçar a irmã Cecília, assustada com um trovão. Quando Cecília encostou na testa da menina, o corpo da criança queimou como se tivesse tocado no fogo vivo. Ela gritou e fugiu. Chamou os outros e contou o que viu. A irmã tá cheia de olhos. Ela tem uma boca na barriga. Ela tá com um bicho dentro dela. E pela primeira vez, as crianças temeram quem mais as amava. Cecília correu até o banheiro. Abriu a pia benta. Olhou para o espelho. E então viu. Seu próprio rosto havia sumido. No lugar, uma boca enorme, sorrindo. E um olho na testa, que a encarava. A esfera viva, Vermes, agora pulsava em seus braços. Cada boca, uma voz. Cada voz, uma vítima. Cada vítima, mais uma parte do corpo dela consumida. Você queria que eles escutassem. Agora todos escutam. Agora, todos gritam junto com você. Ela queria apenas ser ouvida. Mas quando uma alma é ignorada por demais, ela se parte em 1000 pedaços.
e cada pedaço grita com fome. Essa é a última confissão da freira que foi abandonada até por Deus. O convento de São Lázaro da Misericórdia não foi consumido pelo fogo, nem invadido por exorcistas. Ele morreu de dentro para fora, como um corpo que está apodrecendo lentamente, mas mantém o sorriso no rosto. A irmã Cecília já não existia. Onde havia fé, agora é carne viva. Onde havia oração, agora é só sussurros perturbadores. Cada olho aberto em seu corpo via os traumas dos outros. Cada boca era uma ferida alheia que agora gritava por vingança. Ela já não andava. Ela deslizava. As crianças fugiam, mas o convento não deixava sair. As portas trancavam-se sozinhas. As janelas mostravam só escuridão lá fora. Os sinos. Tocava 3 vezes por noite, sempre às 3h33 da manhã. Na última noite, ela reuniu todos na capela, 20 crianças, as 2 freiras que ainda restavam, e a escuridão de vermes preenchendo o ar como fumaça preta. Ela subiu no púlpito. O véu já não cobria o rosto, porque já não havia mais rosto. Apenas uma boca vertical, aberta do queixo à testa, cheia de dentes pequenos, humanos, de crianças. O olho da palma agora estava em sua testa, e onde antes havia pele, agora havia olhos. Olhos vivos, olhos chorando, olhos que viam tudo. A esfera viva, o coração de vermes, pulsava entre as mãos dela, com olhos e bocas em agonia, como se estivessem tentando sair de dentro. Vocês me chamaram de louca, de mentirosa, de herege, mas eu era só uma mulher ferida. E agora, sou o grito de todos os esquecidos. As velas se apagaram. As janelas estouraram. O som dos corvos lá fora se confundia com os gritos vindo das bocas do chão. As crianças começaram a sangrar pelos ouvidos. Não conseguiam fechar os olhos. Porque agora, eles também tinham olhos demais. A esfera de vermes brilhou. E a capela inteira gritou. Quando os vizinhos chamaram as autoridades, já era tarde demais. O convento estava em silêncio. Mas o tipo de silêncio que antecede um grito eterno. O portão estava trancado por dentro. Mas ao arrombarem, encontraram tudo intacto. As camas arrumadas, as roupas dobradas, a capela silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Exceto por uma coisa. A testemunha, Laura, de 6 anos, escondida dentro de um tonel de água benta, coberta de sangue que não era dela. O olhar, vazio. O corpo, frio, mas viva. Nos dias seguintes, Laura não falou. Ela não chorou. Ela apenas desenhava. Ela desenhou uma freira sem rosto. Ela também desenhou crianças presas nas paredes. Ela desenhou uma esfera com um olho amedrontador e uma boca enorme cheia de dentes. E escreveu um nome que ninguém ensinou a ela: Vermes. Quando finalmente abriu a boca, Laura disse apenas: ela só queria que escutassem. Agora, todos escutam. Agora, todos gritam junto com ela. O convento de São Lázaro da Misericórdia foi fechado, murado, selado pela diocese com votos de silêncio. Mas moradores ainda relatam coisas. O sino que toca todas as noites às 13h33 da madrugada. Corvos que não voam, apenas observam. E em noites de lua cheia, gritos infantis que parecem vir do chão. Entre ocultistas, existe um sussurro proibido. Vermes não precisa de orações, só precisa de silêncio, porque é no silêncio que ele escuta melhor. Inscreva-se no canal, enquanto ainda pode ouvir a própria voz, porque um dia pode ser ela, gritando por você. Ative as notificações e entre para a nossa irmandade de horrores não contados. Aqui, as vozes silenciadas ganham carne, e o medo nunca termina no fim do vídeo. Comente o que mais te perturbou e prepare-se. A próxima história já está se formando, em algum lugar entre o que você esqueceu e o que ainda sonha. Por este vídeo é só. E se você quiser descobrir o que realmente foi libertado naquela cripta,
E por que isso ainda pode estar à solta? Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela antes que ela te encontre primeiro.